Oi, gente, eu sou a Kaiane, então vamos lá para mais um exercício. 1 kg de ar, massa molecular 28,9 gramas por mol, é aquecido reversivelmente a pressão constante, de 300 Kelvin em 1 bar, até que seu volume triplique. Calcule o trabalho, calor, a variação de energia interna e a variação de entalpia para o processo, admitindo que o ar obedeça a relação PV sobre T, 83,14 e CP, 29 Joule por mol Kelvin. Oi, gente, então vamos lá. Começando olhando os dados do enunciado, a gente tem aí 1 kg de ar, a massa molar desse ar é de 28,9 gramas por mol, a gente está numa temperatura inicial de 300 Kelvin, temos a pressão constante de 1 bar, o volume 2 ele vai ser igual a 3 vezes o volume 1, isso é muito importante anotar e lembrar. O nosso R, né, que o exercício dá pra gente aí utilizar, é de 83,14 bar por centímetro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. E o nosso CP, que é a nossa capacidade calorífica à pressão constante, é de 29 Joule por mol vezes Kelvin. E aí o exercício pede pra gente descobrir o trabalho, quantidade de calor, a variação de energia interna e a variação de entalpia. Tá? Então, esse exercício pede bastante coisa pra gente, então a gente tem que fazer por partes, com calma. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é descobrir o número de mols que a gente tem aqui. Então, a gente tem 28,9 gramas a cada 1 mol, e a gente quer descobrir quantos mols, então, a gente tem em 1000 gramas. Só fazer essa regrinha de 3 é bem básica, a gente descobre aí que a gente tem um número de mols de 34,6, certo? Então, guarda esse número que já a gente vai usar. Agora, a gente tem que lembrar de uma relação que a gente aprende lá no ensino médio, de que P1V1 dividido por T1 vai ser igual a uma P2V2 dividido por T2. Daí, aqui no nosso enunciado, a gente tem que a nossa pressão é constante. Portanto, a gente pode cortar ela, porque ela vai ser igual nas duas situações. Aí a gente fica então com V1 sobre T1 e V2 sobre T2. A gente tem que V2 é igual a 3 vezes V1. Então, vamos substituir isso aqui. Então, ao invés do V2, eu escrevi 3 vezes o V1. E aí, vejam que aparece V1 dos dois lados da igualdade. Posso cortar também. Aí, então, a gente fica com 1 sobre T1, 3 sobre T2. A gente tem o valor de T1, né, que é 300 Kelvin. Então, só substituir ele aqui embaixo, resolver essa equaçãozinha, a gente descobre, então, que a temperatura 2 é de 900 Kelvin, beleza? Guarda, então, isso daí também que a gente já vai usar. Daí, se a gente prestar atenção em todos os dados que a gente tem, já é possível descobrir a variação de entalpia. A gente tem tudo para descobrir ela, porque ela é o número de mols vezes o CP vezes a variação de temperatura. Temos o número de mols, temos o CP, que o exercício dá pra gente, e vamos ter a variação de temperatura, porque a gente tem a T2 e a gente tem a T1, tá bom? Então, substituindo todos os dados aqui na equaçãozinha, percebam sempre se vocês estão fazendo certo pelas unidades. Então, aqui a gente tem mol e mol, um corta com o outro. Aqui a gente tem Kelvin e Kelvin, um corta com o outro, tá bom? E aí, então, a gente descobre que o nosso ΔH é de 602,4 joules. E aí, a gente pode relembrar uma coisa, que toda vez que a gente tem a pressão constante, a nossa variação de entalpia é justamente o nosso calor envolvido. Então, a gente já descobre aí de cara também o nosso calor, que é de 602,4 joules, então que é o mesmo valor. Bom, ainda falta pra gente descobrir então a variação de energia interna e o trabalho. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente tem que lembrar que o CP, ele é o CV mais o R, certo? Então a gente tem o CP e a gente tem o R, que o exercício dá pra gente. Com isso, a gente pode descobrir, então, o CV. Só que prestem atenção que o CP e o R, eles estão em unidades diferentes. Então, é preciso a gente deixar eles na mesma unidade. Então, esse daqui está em Joule, mol per Kelvin, e esse está em bar, centímetro cúbico, mol Kelvin. Então, a gente tem que mudar essa partezinha aqui de cima, certo? Então, a gente fazendo essa transformação, é só dividir por 10, tá, galera? Fica 29 Joule por mol Kelvin menos
8,314 Joule por mol Kelvin. Então agora sim estão na mesma unidade. Fazendo essa subtração, a gente descobre então o valor aí do CV, que é de 20,68 Joule por mol Kelvin. Agora que a gente tem o CV, a gente já consegue descobrir o nosso ΔU, nossa variação de energia interna. Então, ela nada mais é do que o número de mols vezes o CV, vezes a diferença de temperatura aí. A gente tem todos esses dados, só colocar na fórmula, vejam sempre as unidades, ó, então dá certinho aqui, elas se cancelam. E aí a gente fica então que a variação de energia interna é de 429,44 kJ, tá? Aí agora que a gente sabe a variação da energia interna, a gente consegue descobrir o trabalho, porque a gente também já tem o valor do calor. E a gente lembra então que variação de energia interna também pode ser escrita como calor menos trabalho. A gente tem esses dois, só falta então descobrir aí o trabalho. Fazendo essa continha, essa subtração, a gente tem aí que o trabalho é de 172,6 kJ. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.